tipos de depressão e seus principais tratamentos. A depressão é uma doença que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Considerada o mal do século, o Brasil registra o maior número de casos dessa doença em toda a América Latina. E muitas pessoas não sabem que existem tratamentos para esse transtorno. Conheça alguns tipos de depressão. Depressão clássica ou maior, transtorno depressivo maior. Quem sofre com este tipo de depressão apresenta sinais clássicos característicos da doença como humor muito deprimido, tristeza, desânimo e pensamentos negativos, nenhum interesse em atividades, mesmo sendo prazerosas. Insônia, alterações no apetite ou no peso, perda de energia e sensação de inutilidade. Podem apresentar também pensamentos de morte ou suicídio. Transtorno depressivo persistente. O transtorno depressivo persistente não é tão intenso quanto a depressão clássica, persiste ao menos 2 anos. As pessoas nessa condição geralmente conseguem realizar suas atividades normalmente, porém se sentem fracas ou sem vontade boa parte do tempo, podendo apresentar também baixa autoestima, falta de esperança e alterações no apetite e no peso. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Criança que faz birra em proporções muito exageradas, pode ter o chamado transtorno disruptivo de desregulação do humor, característico desde a infância até a adolescência. Este tipo de depressão é caracterizado por explosões de temperamento agudas e recorrentes, podendo ocorrer em média, de 3 ou mais vezes por semana durante 1 ano ou mais. Transtorno afetivo sazonal. O transtorno sazonal surge no período do outono e inverno, quando os dias ficam mais curtos e a exposição à luz do sol é reduzida. As alterações de humor resultam de alterações nos ritmos diários naturais do corpo, da sensibilidade dos olhos à luz ou do funcionamento do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto ocorre entre mulheres durante a gestação ou em até 12 meses após o nascimento do bebê. Ela apresenta episódios depressivos maiores e menores. Os efeitos podem ser graves e afetar tanto a mulher, quanto o bebê e sua família. Desordem disfórica pré-menstrual. Esse tipo de transtorno é específico do sexo feminino. A desordem disfórica pré-menstrual é, resumindo, uma forma grave de TPM. Os sintomas sofridos no período pré-menstrual são mais intensos entre quem tem a doença transtorno bipolar. Além de causar todos os sintomas da depressão clássica, quem sofre com essa doença apresenta momentos no extremo oposto, ou seja, vive explosões de humor extremo, eufórico ou irritável. Depressão psicótica. São pessoas que sofrem com formas extremas de depressão. Também podem apresentar episódios psicóticos, como ter falsas crenças, ilusões, alucinações, delírios de culpa, pobreza ou doença. Principais tratamentos para depressão. Cada quadro depressivo precisa ser avaliado por um médico especialista, só ele será capaz de entender a gravidade e qual é o tratamento mais adequado, pois não existe um tempo pré-estabelecido para os tratamentos, sendo necessário avaliar a evolução do caso do paciente e ir ajustando o que for necessário. Conheça alguns dos principais tratamentos. Psicoterapia. Quando os casos de depressão se apresentam de forma mais leve, a psicoterapia pode ser um tratamento eficaz, sendo indicada também em casos mais graves, pois tem como objetivo trabalhar as causas emocionais que geram o transtorno. O trabalho é de médio ou longo prazo, podendo durar meses ou anos. Medicação. Todo paciente depressivo deve consultar um psiquiatra, pois ele poderá indicar a necessidade ou não de medicação para o tratamento da doença. Em caso de depressão moderada ou grave, os medicamentos antidepressivos são os mais indicados. Tratamentos naturais. Eles não substituem o tratamento médico. A necessidade de psicoterapia e medicação, no entanto, os tratamentos naturais podem contribuir e ajudar a trazer resultados positivos com o tempo. Isso inclui a prática regular de exercícios, estimulando o prazer e bem-estar,
ingestão de alimentos ricos em ômega 3 como salmão, sardinha e sementes de nozes. Além dos alimentos ricos em vitaminas B e D como frango e ovo, por exemplo, que ajudam a dissipar o cansaço mental e físico. Tratamentos alternativos. Acupuntura, meditação, yoga, são ótimos tratamentos alternativos que podem auxiliar no combate à depressão. Cada um à sua maneira, todos proporcionam relaxamento e sensação de bem-estar. Os benefícios virão se praticados com regularidade. Além disso, outras atividades, como pintura, leitura e dança, também podem ajudar na luta contra a depressão, aliviando o estresse e a ansiedade. Eletrochoques. Casos muito graves em que não há melhora por meio dos outros tratamentos podem exigir os eletrochoques cerebrais, ou terapia eletroconvulsiva, que, de maneira indolor e controlada, ajudam na reorganização da atividade cerebral. Normalmente, o paciente recebe esse tipo de terapia eletroconvulsiva de 2 a 3 vezes por semana, contabilizando um total de 6 a 12 sessões. Se você estiver passando por essa dificuldade, clique no link abaixo na descrição do vídeo que posso te ajudar.